Hoje eu gostaria de compartilhar com vocês mais uma palavra e a esperança é que essa palavra atravesse o teu interior e te dê muita força e energia espiritual para que você continue a sua estrada. E hoje estamos diante de um recorte, de um trecho que está em Marcos capítulo 2, que vai nos ajudar a fazer alguns mergulhos, extrair desses mergulhos lições práticas para aplicar em nossas vidas. E gostaria de convidar vocês agora a uma reflexão sobre o capítulo 2 do livro de Marcos. A primeira coisa que eu gostaria de trazer aqui, dentro desse pano de fundo, o contexto ali, o que estava acontecendo. Imagine a situação deste homem, um paralítico que estava ali numa maca, sem nenhuma possibilidade e perspectiva de se locomover. Imagine a angústia desse homem. Aqui na palavra não diz quanto tempo ele já estava nessa situação, mas eu fico imaginando que é um contexto muito crítico, muito duro, muito difícil. Só quem vive uma situação como essa, ou muito próximo disso, que pode falar com muito mais precisão o que isso significa, qual é a dor disso. E na outra ponta, nós temos aqui no capítulo 2, no verso 1, já dizendo aqui, alguns dias depois, Jesus entrou outra vez em Cafarnaum e o povo soube que ele estava em casa. Obviamente que lotou, lotação total. Jesus estava ali presente, a casa completamente tomada, a entrada completamente tomada, que dificultou mais ainda. Quer dizer, se já não tinha esperança, com um quadro como esse, para esse paralítico não havia nenhum resquício de esperança. Completamente desanimador o quadro que esse paralítico se encontrava. Mas tem uma primeira lição que quando eu vejo esse quadro já vem ao meu coração. Olha só, o título de hoje é justamente um título que você, quando lê em Efésios capítulo 3, versículo 20, vai trazer em detalhes. Mas o título de hoje é Deus pode fazer muito mais do que pensamos ou pedimos. Sabe por quê? Porque, veja bem, o paralítico, ele entra, em um contexto ajudado por 4 amigos, que nós já vamos falar sobre a postura desses 4 amigos um pouco mais adiante, mas ele entra em um contexto onde o objetivo inicial era buscar uma cura, uma cura para o corpo. Se ele fosse curado, ele resolveria um problema para a vida. Mas olha que coisa interessante, quando ele foi introduzido pelo telhado, ele não só levantou daquela maca e andou, mas também recebeu a salvação. Por isso que o título de hoje é isso. Quando estamos com Jesus, quando estamos com Deus, sempre vamos ser surpreendidos. E é justamente isso, porque Deus é capaz de fazer muito mais do que pensamos ou pedimos. E você se lembra da fala de Jesus? Ele dizendo que os seus pecados estão perdoados? Quem se lembra de Zaqueu? Zaqueu, quando subiu na árvore e chamou a atenção de Jesus para ele, qual foi a fala de Zaqueu na sequência? Eu estou disposto a corrigir todos os meus erros, corrigir as minhas rotas. E essa fala de Zaqueu trouxe uma outra fala de Jesus. Zaqueu, hoje entrou salvação na tua casa. Então, esse paralítico entrou numa cena com Jesus, paralítico e não salvo, e saiu curado e salvo. Algo extraordinário. A segunda coisa que eu penso aqui, a segunda possibilidade, o segundo olhar aqui, a segunda lição olha só, Jesus, ele entra na casa e automaticamente
as pessoas tomam conta do lugar. Nós somos templo do Espírito Santo. Nós temos que ser, ou deveria ser, uma carta viva e escrita na tábua do coração. E por nós sermos representantes do céu nessa terra, nós temos que provocar esses efeitos. A pergunta é, sem você sair anunciando, quando as pessoas olham para você, olham para a sua vida, enxergam Jesus? Essa é uma lição. Uma segunda lição, que eu acho que é importante. As nossas atitudes, a forma como se comportamos, também provoca nas pessoas um olhar curioso, porque lembra Jesus? Isso são coisas que nós devemos perguntar, porque em Hebreus capítulo 12, versículo 1 diz algo tremendo. Rodeados por uma grande nuvem de testemunhas. Então, nós sempre estamos sendo observados, olhados, né? Observados o tempo todo, analisados o tempo todo. Por isso que é importante olharmos e corrigirmos sempre as nossas rotas para ter uma boa conduta e, quando falarmos, provocarmos então um impacto, porque está completamente alinhado com o que nós estamos vivendo de fato. Bom, esse acontecimento não tem como também não esbarrar na fé, porque a fé não é quando a porta está aberta. A fé, ela entra em ação quando a porta está completamente fechada. Aí sim a fé entra em ação. Porque você não está vendo nada, mas você está crendo e convicto que alguma coisa vai acontecer. Como diz na palavra do Senhor, ali no Antigo Testamento, eis que faço uma coisa nova, não percebeis, mas abrirei um caminho no deserto. Então, meu querido, minha querida, presta atenção, temos que estar sempre exercendo a fé. E aqui, nesse acontecimento, o paralítico e aqueles 4 amigos exerceram a fé. Uma coisa que é interessante, nós temos que provocar nas pessoas sempre um olhar para cima, porque Jesus disse isso. Quando eu acender um velador, não é para colocar debaixo do alqueire ou debaixo da, tem que ser um lugar mais alto para que todos vejam, você seja um exemplo. E olha só, a situação do paralítico, vamos fazer uma analogia, era difícil, era dura, ele estava numa maca há não sei quantos anos. E olha só, as barreiras que ele estava encontrando eram gigantescas. A entrada da casa tomada por pessoas, dentro do interior da casa tomado por pessoas, não tinha como ele acessar, mesmo com a ajuda dos 4 amigos. Mas aí, olha só que coisa interessante. O que isso representa? Mas ele não parou, e nem os amigos, e ele foi introduzido pelo telhado. Agora veja bem, o paralítico topou esse desafio, porque mesmo com a ajuda de 4 amigos, ser introduzido numa maca por cima do telhado é um risco absurdo. E ele resolveu correr esse risco. O que eu quero dizer para você é o seguinte, às vezes estamos passando um momento muito turbulento, muito difícil, um trecho muito duro, estamos vivendo tempos de guerra, como dizem em Eclesiastes 3, e não um tempo de paz, estamos completamente angustiados, mas tem pessoas que quando entram nesse contexto, para diante das barreiras, se afasta de Cristo, não prossegue, não continua contribuindo com o reino. E tem uma orientação aqui, não é que Deus vai te amar pelo tanto que você produz, não é isso. Deus te ama por quem você é. Deus te amou primeiro, aliás. Antes de você amar a Deus, Ele já te amava. Então, nós temos que ficar com isso no radar, né? Não podemos baixar a guarda. E olha só, um outro ponto importante e interessante aqui, né? E olha só, se você agir dessa maneira, você vai colher com lágrimas, mas vai colher. Você vai semear com lágrimas e vai colher com alegria. E olha só, uma coisa que é interessante, né?
Nós lidamos com 3 grupos. Um grupo que não está nem aí para nós, tem um grupo que quer ver você no chão, quer ver eu no chão, quer derrubar nossas vidas. Mas tem um grupo pequeno representado aqui, vamos fazer essa analogia por esses 4 amigos que querem ver a gente bem, quer ver a gente vencendo, que estão dispostos. Quem ama muito, abre a mão de muito. Quem ama pouco, abre a mão de pouco. Quem ama nada, abre a mão de nada. E esses amigos abriram mão do seu tempo, correram risco, se desagradaram para agradar o próximo. Isso é algo extraordinário. E tem uma lição aqui importante. Hoje na vida e com Deus é a mesma... Acontece isso muito. Não posso generalizar. As pessoas se aproximam de Deus não por quem Ele é, mas pelo que Ele tem para oferecer. Hoje as amizades são construídas não pelo que você é, mas pelo que você tem para oferecer, na maioria das vezes. Então, você tem um significado, você tem um valor. E você não pode ser apenas alguém para ser apenas uma utilidade. As pessoas te usam e depois descartam você. Você tem o seu valor. Isso é algo importante que eu gostaria de deixar aqui como uma grande reflexão. Outra coisa que me chama a atenção é o propósito. O propósito ele começa em você e termina no próximo. E aqui está sendo cumprido esse propósito. Começou, os homens ali tinham essa noção. Eles estavam ali se doando em prol do próximo. E a palavra nos ensina, antes de buscar o proveito próprio, busque o que é do outro. Fazendo dessa forma, você vai fazer algo extraordinário acontecer. E isso é algo tremendo, que nós temos que guardar em nossos corações. Bom, olha só, mais uma lição importante. Mãos estendidas e não dedos apontados. Isso foi algo que esses amigos mostraram. Hoje na vida é mais fácil apontarmos os dedos do que esticarmos as mãos. E a palavra do Senhor nos ensina ao contrário, que Deus sempre está com a mão esticada, não encolhida. Ele está sempre com o ouvido bem atento, não agravado, que não possa te ouvir. Então temos que também praticar olhando para a fonte, para a referência, que é o nosso Deus, o nosso meigo nazareno, Jesus de Nazaré. Isso é algo importante, né? Em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 16, diz assim, ninguém me assistiu na minha primeira defesa, antes todos desampararam, que isto lhe não seja imputado. Paulo dizendo, desabafando algo terrível, que ele foi completamente abandonado, num momento que ele precisava muito de mãos esticadas e não mãos encolhidas. Isso é uma outra lição para que a gente possa pensar, né? E os amigos, de fato, eles sempre têm que fazer esse movimento, conduzir as pessoas para uma evolução, entrar no caminho do progresso, não no caminho da destruição. Em Isaías 41, 6 diz assim, os que fazem imagens se ajudam uns aos outros, cada um procura animar os seus companheiros, sempre trazendo esse movimento para cima e não para baixo. Olha só, tem uma lição importantíssima aqui, né? Esses 4 amigos fizeram algo tremendo, mas o amigo dos amigos é Jesus. E Jesus operacionalizou algo tremendo. Não só ofereceu a possibilidade da cura para a vida, mas também a salvação, quando ele diz, os teus pecados estão perdoados. Algo extraordinário, algo muito glorioso. Por isso, fique com esta palavra no teu coração. Não deixe, né, o desespero, não deixe nada desanimar você, mas continue firme, porque é assim que a gente tem que pensar diante de um contexto como esse que estamos vivendo nos dias de hoje. Temos que lembrar que temos um Jesus extraordinário, um Deus extraordinário, e aqui não faltou
perseverança, não faltou fé, não faltou iniciativa, não se intimidaram diante das barreiras. Não, o inimigo vai fazer sempre você olhar para as barreiras, para as dificuldades, para que você pare. Mas aqui não, eles focaram nas possibilidades, eles focaram nas soluções, por isso chegaram ao objetivo. Por isso, fique com esta palavra no teu coração e que Deus te abençoe, em nome de Jesus.